Imagine que por toda a sua vida você só tenha escutado uma parte da verdade. E se tudo o que você aprendeu sobre a história de Jesus Cristo fosse apenas uma narrativa superficial, um fragmento cuidadosamente moldado para caber dentro de limites religiosos, políticos e sociais? E se existisse algo muito mais profundo, uma mensagem esquecida, que não só falava de fé e salvação, mas revelava os mistérios do universo, da mente humana e da própria alma? Vamos mergulhar em ensinamentos antigos, palavras esquecidas, e símbolos que ecoam não só nas escrituras, mas também nas tradições esotéricas, textos apócrifos e sabedorias ancestrais que ultrapassam fronteiras culturais. Prepare-se para encarar um Jesus que talvez você nunca tenha conhecido, um mestre de sabedoria universal, um portador da luz interior, um revelador da essência divina presente em cada ser humano, mas acima de tudo um homem comum, de carne e osso. Desde os primeiros séculos do cristianismo, existiram discípulos que viram em Jesus algo além de um profeta ou salvador. Para esses primeiros gnósticos, ele era um guia espiritual, alguém que havia despertado completamente e que ensinava um caminho secreto de retorno à fonte. Seus ensinamentos não eram feitos apenas para serem adorados. Eram chaves simbólicas destinadas a abrir portas internas, passagens escondidas na psique e no espírito. O reino de Deus, dizia ele, não está no céu nem em templos, mas sim dentro de vós. Pense nisso, e se tudo o que procuramos do lado de fora, redenção, paz, verdade, estivesse dentro de nós, esperando para ser redescoberto? O Evangelho de Tomé, um dos textos apócrifos mais enigmáticos, nos traz essa joia. Se fizeres brotar de ti o que está dentro de ti, isso te salvará. Se não o fizeres, isso te destruirá. Essa frase ecoa como um convite e um alerta. O que está dentro de nós é a chave, uma centelha divina, uma verdade adormecida que, se ignorada, nos mantém aprisionados na escuridão da ignorância e do medo. Mas por que essa mensagem foi ocultada por séculos? A resposta é simples. Um ser humano desperto é incontrolável. Ele não depende de instituições, não teme punições eternas, não segue cegamente autoridades religiosas. Ele é livre. E liberdade espiritual sempre foi uma ameaça às estruturas de poder. Jesus não falava diretamente ao ego, mas à alma. Por isso suas palavras eram muitas vezes e foram codificadas em parábolas e metáforas, até mesmo e principalmente na Bíblia cristã. Quando ele disse: "Quem quiser salvar sua vida perderá, e quem a perder por minha causa a encontrará." Ele não se referia à morte física, mas à renúncia da falsa identidade, do construído por medos, crenças e condicionamentos sociais. Essa é a verdadeira cruz: matar o ego, deixar morrer o velho eu, para que algo novo, mais puro e conectado ao divino, possa nascer. Muitos ignoram que Jesus viveu em um mundo espiritualmente plural. Ele teve contato com essênios, uma comunidade mística que praticava a meditação, a pureza interior e o estudo secreto das leis universais. Há também evidências de que ele pode ter estudado no Egito e na Índia, onde tradições antigas ensinavam sobre a ilusão do mundo material, a reencarnação e a iluminação da consciência. Essas ideias não contradizem os ensinamentos de Jesus. Ao contrário, elas revelam a raiz universal de sua mensagem. Ele falava da libertação da mente, da transcendência do sofrimento, da união com o divino, assim como faziam Buda, Krishna e Hermes Trismegisto. Enquanto ele falava em parábolas a multidões transmitindo mensagens éticas e morais, reservava revelações mais profundas aos seus discípulos mais próximos. Esse modelo revela que sua mensagem possuía múltiplas camadas, uma superfície acessível a todos, mas também uma essência reservada aos que estivessem espiritualmente preparados para compreendê-las. Essa dualidade diz respeito ao processo de fusão entre a consciência humana e divina, onde afirma: tudo é possível ao que crê. Quando fizerem do interior o exterior, e do exterior o interior, então entrareis no reino. Esta é uma clara alusão à unificação dos opostos, um conceito fundamental em diversas escolas místicas. Significa integrar corpo e espírito, razão e intuição, ação e contemplação. Significa viver em equilíbrio, dentro e fora. Essa jornada espiritual não é uma questão de crença, mas de experiência direta. Não se trata de aceitar dogmas, mas de transformar a consciência. E aqui está o cerne da verdadeira mensagem de Jesus: não venere-me, torne-se como eu. Ele dizia: vocês farão coisas ainda maiores do que estas. Isso não é uma hipérbole. É um chamado ao despertar. Jesus era um espelho do que somos em potencial. Sua ressurreição não foi apenas um milagre para ser louvado, mas um símbolo arquetípico da jornada espiritual que cada ser humano pode realizar. A cruz representa a interseção entre o mundo físico e o espiritual.
A ressurreição é a vitória da consciência sobre a matéria. O sepulcro vazio é o abandono do ego. E a ascensão é a expansão do ser além dos limites da forma. Este é o ensinamento final, e talvez o mais oculto de todos. O reino de Deus é um estado de consciência. Não se chega lá após a morte, mas através da vida, de uma vida desperta, vivida de dentro para fora. Em um tempo em que as distrações tecnológicas e os excessos materiais afastam as pessoas de sua essência, o convite de Jesus permanece tão atual quanto revolucionário. Olhar para dentro e reconhecer a própria natureza divina e viver a plenitude do ser aqui e agora. A vivência do reino dos céus não se refere a uma promessa distante, mas a uma possibilidade real acessível no momento presente. A transformação proposta por ele é antes de tudo seu legado vivo. Diante toda essa compreensão mais ampla dos ensinamentos ocultos de Jesus, surgem as perguntas fundamentais a nós. Como viver essas verdades espirituais na prática cotidiana? Você está pronto para esse despertar? Não espere por salvação vinda de fora. O desenvolvimento espiritual não ocorre de maneira instantânea, mas exige dedicação, paciência, coração e um compromisso sincero com o autoconhecimento, a chave que o Mestre tanto quis nos demonstrar. Quando você olhar para dentro com sinceridade, perceberá que não há separação entre você e o divino. A verdade está aí, sussurrando em seu silêncio. E como disse o Mestre, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.